Pessoal, hoje eu estava aqui refletindo sobre o início da minha jornada de fé, lembrando de alguns acontecimentos, assim, porque as pessoas hoje olham para mim e falam assim: nossa, você é uma pessoa tão calma, você passa uma serenidade pra gente. E eu, quando ouço isso, eu penso: meu Deus, se ela me conhecesse antes de Jesus, se ela soubesse como que eu era antes de Jesus, assim, é, quando Jesus me achou, eu tinha uma vida tão conturbada. Aliás, eu nasci num lar muito conturbado e cresci numa situação de muito horror. Então a minha vida, a minha história é quase um cenário de terror, assim. Um dia eu vou contando parcialmente algumas coisas aqui à medida que o Espírito Santo for me direcionando. Mas assim, eu era uma pessoa aflita, eu era uma pessoa na defensiva, eu era uma pessoa que, por conta de muita humilhação e bullying na infância, eu tinha assim uma autodefensiva assim em relação a tudo. E eu tinha assim muita vontade de morrer, né? Eu pedia muito para Deus assim para morrer, porque eu achava o mundo um lugar assim que parecia que não tinha espaço para mim. Mas eu tinha vontade de matar também. Assim como eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de matar. E talvez o que as pessoas veem em mim hoje é fruto dos meus primeiros pedidos. Eu até me emociono de lembrar. Os primeiros pedidos que eu fiz para Deus. Olha só que interessante, quando Jesus me encontrou, eu morava num lugar, eu já falei em alguns outros vídeos, que não tinha denominação evangélica, né? A gente reunia nas casas para estudar a palavra e tinha uma sede de Deus insaciável, né? E aí as pessoas do mundo evangélico, de outras cidadezinhas próximas ali, começaram a se chegar, né, naquele movimento ali de conversões que estava acontecendo no vilarejo. E aí eu lembro que eu estava numa reunião de oração, tinha bastante jovens, né? Na verdade, eu era jovem também, né? Eu tinha menos de 30 anos, tinha meus 20 e poucos anos, isso foi na década de 80. E tinha muita moçada, assim, que acabou aceitando Jesus. E aí veio um casal de pastores de um município próximo ali, tinha um evento de oração e ele falou que ia conduzir as pessoas a buscar poder, né? Era uma reunião de busca de poder. Poder que ele se referia era os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. E aí eu fui para essa reunião, mas é muito engraçado, eu tenho umas particularidades assim na minha personalidade, assim, eu sou uma pessoa fervorosa, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito do calmo, assim, quando tinha assim aqueles movimentos de barulho, de oração gritada em voz alta, aquilo parecia que eu não conseguia entrar em comunhão, né, com aquilo lá. E aí eu tava ali, as pessoas gritando, clamando por Deus e pedindo, buscando, e eu ajoelhei, baixei a minha cabeça até quase o chão, assim, e eu fiz 3 pedidos para Deus. Eu falei: Senhor, eu não sei se existe o dom do amor, mas se existir, eu quero pedir o dom do amor, eu quero sabedoria e eu quero discernimento. Foram meus 3 pedidos. E aí, olha que interessante, como eu, assim, não estava entrando, não estava naquela mesma sintonia do pessoal ali. A pastora que estava lá veio e colocou a mão na minha cabeça e começou a expulsar demônio. E daí eu pensei: nossa, né, tipo, fiquei assim, será que tem algum demônio por aqui que eu não tinha detectado? E ela começou a expulsar demônio. Eu falei: Senhor, tu conhece o meu coração, se tem realmente alguma coisa assim no meu corpo, né? Amém, que sai, em nome de Jesus. E continuei orando ali, daí quando ela pegou e se abaixou perto para chegar o ouvido perto da minha boca para ver o que eu tava orando. Quando ela ouviu, ela levantou e saiu, né, de perto de mim. Porque engraçado que eu falei: Senhor, se o Senhor me der poder, eu mato alguém, porque eu tinha muita raiva na época, assim, dentro de mim, quando alguém me humilhava, me ofendia, assim, eu me imaginava matando aquela pessoa, sabe? Então, assim, eu pensei: eu já tenho uma raiva enrustida dentro de mim, uma ira, eu tinha um espírito de ira. Eu vou pedir poder para Deus, eu vou sair matando por aí, se Deus me der poder. Então, eu quero amor, eu quero sabedoria, eu quero discernimento, né? E foi o que Deus me deu, foi o que Deus fez na minha vida. Mas assim, ó, quando a gente pede isso para Deus, isso também traz muito sofrimento, porque
a primeira pessoa para quem o Senhor começa a trabalhar com os nossos pedidos, com os dons, é para nós mesmos. Então, o Senhor começou a trabalhar o amor em mim, mas esse trabalhar você sofre calúnia, você sofre, você é vítima de maledicência, você é vítima de rejeição. Tudo isso são coisas que acentuam para trabalhar o dom do amor na vida da gente. E sabedoria para você resistir a tudo isso, né? E discernimento para você também, acima de tudo, discernir o teu coração, as tuas intenções, se conhecer e conhecer o mundo espiritual, saber como que o mundo espiritual atua tanto na gente quanto nas pessoas. E assim, é difícil porque é um campo solitário, porque é difícil você ver uma pessoa que se interessa por esses dons. As pessoas normalmente querem se sobressair em outros dons. E aí, quando você pede isso para Deus, você acaba ficando num caminho meio solitário, mas é um caminho esplendoroso, porque eu posso dizer para vocês que é as pisadas de Jesus. E aí você tem uma convicção, você tem uma certeza da presença dele com você no caminho. Igual aquela história das pisadas na areia, quando você já não tem mais força de caminhar, você sente ele te carregando no colo e trabalhando nesse processo. Então, assim, eu louvo muito a Deus por tudo que ele fez. Foi um processo longo, foi. E tá acontecendo e vai permanecer até o dia final, né? Mas é muito gratificante, é uma coisa que compensa muito a gente fazer um pedido com convicção do que a gente quer para a nossa vida. Então, assim, se hoje as pessoas veem essa calma em mim, essa mansidão, graças a uma transformação pelo dom de Deus de amar, né? De amar, de ter sabedoria, de tentar se conduzir com discernimento, né? Diante de Deus e diante das pessoas. E esse é o resultado do processo dos dons de Deus na minha vida. Amém?